Depois tu me manda, eu vou colocar meu número aqui pra Oi? gente conversar depois, pra tu me mandar aquela questão lá que tu conseguiu fazer das lentes, Beleza, beleza? beleza. Ah, professora, eu tava Diga. falando com o João que no trabalho me mudaram de setor. Por isso que eu não tô entrando na aula muito. Mas eu tô acompanhando tudo. As questões eu já fiz tudo. Tá ótimo. Não tem problema. Aí você assiste depois, né, a gravação? Isso. Mas se desse pra gente mudar o horário da aula, seria bom, professora. Mas eu não posso mesmo, porque teria que ser uma decisão da coordenação, entendeu? Aí eu teria que ver Uhum. como. Não é tão simples assim, entendeu? Porque está no Não, sistema, imagino. então não é tão simples assim. Né? Certo, professor, tá bom. O assunto de hoje é muito legal. É uma continuação do que a gente estava vendo na aula passada, né? A gente estava vendo a questão que as partículas subatômicas, elas se comportam como onda também, né? E a gente viu também a, a interpretação da função de onda, que era uma densidade de probabilidade, não é isso? E agora a gente vai trabalhar melhor essa interpretação da função de onda. Né? Então a gente vai ver algumas situações e quais são as informações que a gente consegue tirar dessa função de onda, né? Resumindo assim, por que esse modelo foi aceito, por que a gente usa ele ainda? Porque faz previsões corretas, né? Então, o assunto de hoje vai ser o confinamento e a quantização, né? Que é justamente o confinamento que leva a essa quantização da energia, os pacotes, né, de energia. Aí a gente vai ver o que acontece com o elétron preso numa caixa, né? Uma caixa seria um potencial que confina ele não consegue sair de uma região limitada do espaço. E essa caixa seria um potencial infinito, e depois a gente vê o que acontece quando o potencial é finito, né? Que quando o potencial é finito, ele consegue escapar. Aí a gente vai ver outras armadilhas para aprender elétrons e curiosidades e problemas. Então, o conteúdo dessa parte é só isso, né? E aí fica faltando só os modelos atômicos e o modelo de Bohr, o átomo de hidrogênio, e o modelo atômico atual, que a gente vai ver na outra semana, né? Depois do feriado. Que deu certinho, eu já organizei reorganizei todo o cronograma do curso. Vocês viram lá, né? Na página. Já tá todas as datas definidas, vai dar certinho para a gente fechar tudo antes do dia 4, né? Que eu tenho que lançar as notas. Então, confinamento e a quantização. Né? O que acontece? Por que existe aquela quantização da energia
que o Planck viu quando ele estava estudando a radiação do corpo negro, né, que a gente viu lá na primeira aula. Bom, para a gente entender esse comportamento aqui, né, de quantização do confinamento, vamos fazer uma revisãozinha bem rápida lá sobre as ondas em cordas. A gente viu que a gente tem os harmônicos, né? Eu tenho uma corda de comprimento L e eu consigo colocar ondas aqui dentro de modo que o comprimento de onda dela seja 1/4, né? Números inteiros de 1/4 de comprimento de onda. Então, aqui eu tenho, aliás, de meio comprimento de onda, desculpa. Meio comprimento de onda. Então, eu tenho aqui o comprimento de onda igual a metade do L, né? Aqui eu tenho igual ao L e assim por diante. Então, eu consigo prender ondas aqui dentro, né, que entram em ressonância, se eu consigo relacionar o comprimento dessa onda com o comprimento da corda. E aí eu tenho essas ondas que a gente chama de ondas estacionárias, né? E lá na Física 2, a gente descreveu essas ondas através dessa função aqui, né? A seno de NP dividido por L vezes X, né? Que o K da onda, né? Que o Kx é 2π dividido por lambda. Então, o que vai acontecer? Quando a partícula está livre, a densidade de probabilidade dela é uma coisa desse tipo aqui, ó. Ela pode ser encontrada em vários lugares, né? A maior probabilidade é dela estar aqui, ó. Do azul para o vermelho, eu vou aumentando a probabilidade. Então, eu posso encontrar ela aqui. A maioria das vezes que eu medir, eu vou encontrar ela aqui. Mas eu posso encontrar ela aqui, posso encontrar ela aqui. Na verdade, eu posso encontrar ela em qualquer lugar, né? Todos os lugares azuis ó, tem probabilidade não nula de encontrar partículas. Então, eu posso encontrar ela em qualquer lugar. À medida que eu vou afastando esse ponto, ó, vai ficando mais escuro e vai diminuindo a probabilidade de encontrar essa partícula. Mas ela está livre, né? Isso aqui é um instantâneo. Ela está livre, ela pode ter velocidade e essa densidade de probabilidade vai propagar no tempo à medida e no espaço, né, à medida que ela vai caminhando. Agora, do lado de cá, eu fiz uma armadilha, fiz um curral, não um curral quântico. Esses aqui são átomos pesados, átomos grandes, né? E eu coloquei aqui um ao lado do outro. A gente faz isso com uma pinça ótica, né? Que você usa laser para segurar e arrastar os átomos, né? Isso é feito através de pinça ótica. Então, aqui eu tenho os átomos, né? Fazendo um curral. E aqui dentro eu tenho um elétron confinado, preso aqui dentro desse curral. E aí eu tenho a densidade de probabilidade, olha, como uma onda estacionária, né? Então, o confinamento é que gera aquele comportamento de onda estacionária, de pacotes de energias possíveis, de estados possíveis, né? Então, eu vou relacionar com isso aqui, ó. Quais são os estados possíveis para que haja a onda estacionária, para que haja esse tipo de comportamento aqui com a onda na corda? Então, eu tenho essas funções que descrevem esses comportamentos, né? E no caso aqui, eu também vou ter funções possíveis para descrever esse elétron aqui dentro. Não é qualquer função que vai me dar esse comportamento dessa onda estacionária que o elétron representa aqui dentro, né? Aqui eu tenho infinidade de possibilidades, né? Porque o elétron está livre, ele pode ir e vir para onde ele quiser.
E aqui não, eu tenho funções, eu tenho estados possíveis, eu tenho energias possíveis, porque ele está confinado. Então, é justamente o confinamento que leva a esse comportamento ondulatório, esse comportamento de ressonância de estados possíveis. Né? Quando a partícula está livre, eu tenho uma infinidade de estados possíveis. Tudo bem até aqui? Tudo, professor. Então, quando a partícula está no estado confinado, a energia dela vai ser dada pelaquela relação de Planck, lá que a gente viu no efeito fotoelétrico. A energia é igual a HF, né? Só que como eu tenho vários estados possíveis, assim como eu tinha lá na corda, vários estados possíveis, vários harmônicos, então eu vou ter vários níveis de energia possíveis. Então eu tenho NHF, onde esse N é um número inteiro, né? 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, quantos níveis discretos tiver o seu sistema, ok? Então é isso. Os estados discretos, eles surgem do confinamento. Você pode sempre fazer analogia com a onda na corda. Eu só tenho os estados harmônicos, né? Eu só tenho os harmônicos na corda para alguns comprimentos de onda possíveis. Então, quando você prende uma partícula, você vai ter estados possíveis. Alguns serão possíveis, outros não. Então, essa quantização, essa limitação para uma quantidade discreta, né, de estados possíveis, ela vem do fato da partícula estar confinada. Então, o que acontece com uma partícula, né, um elétron dentro de uma caixa? Aqui é uma caixa, né, de potencial de comprimento L. E esses aqui são os estados possíveis que eu tenho para que exista um elétron lá. Ele não pode ter qualquer estado aqui dentro, né? Se ele está preso dentro da caixa, ele vai ter alguns estados possíveis. Então, seria mais ou menos uma coisa assim, ó, né? Eu tenho aqui um fio, né, por exemplo, e aí eu tenho aqui um elétron vindo, né? Aqui eu tenho um potencial, quer dizer, ele não está aqui, né? Na verdade, ele está aqui, esse desenho não está bom. Porque aqui é o potencial infinito, ele não pode ficar aqui, não. Ele está aqui, ó. Ele está aqui no meio, onde o potencial é zero. E do lado de cá e do lado de lá, eu tenho um potencial infinito. Então, ele não pode entrar aqui. Ele não está aqui, ele está aqui dentro. Nessa parte do meio. De comprimento L. Aí, as funções de onda, a gente vai descrever da mesma forma que a gente descreveu aquelas funções harmônicas da onda na corda. Né? A gente vai usar a mesma função. A seno de Nπ dividido por L vezes X. A função de onda para o elétron confinado aqui dentro vai ter a mesma forma, porque a gente vai ver que essas funções de onda elas vão se comportar feitos harmônicos esféricos. Né? Então, o comprimento da caixa está relacionado com o comprimento de onda. Né? O comprimento de onda, o comprimento da caixa é N dividido por 2 vezes lambda. Né? Então, eu tenho o mesmo comportamento que a gente tinha lá, nas ondas estacionárias. Então, eu tenho, na verdade, essa figura aqui que eu quero. Aqui, ó. Eu tenho o primeiro harmônico, que é meio comprimento de onda. Eu tenho o segundo harmônico, que é esse azul aqui, ó, que é um comprimento de onda. Eu tenho o terceiro harmônico, que é um comprimento de onda e meio. Eu tenho o quarto, que são 2 comprimentos de onda, e assim por diante. Então, essas são as funções de onda possíveis para representar o elétron. Essas são as funções de onda possíveis para representar um elétron confinado aqui.
qual que é a diferença entre o estado 1, 2, 3 ou 4? Vai ser a energia com que o elétron está naquele momento que você faz a medida. Se ele tiver com a menor energia, ele vai estar nesse estado 1. Se ele tiver com a energia, aí no caso vai ser a energia HF. Se ele tiver com a energia 2HF, então ele vai estar nesse estado N igual a 2. Se ele tiver 3HF, nesse estado N igual a 3 e assim por diante. Ok? Então, Ele vai estar com mais energia, professor? Oi? Ele vai estar com mais energia? O que define qual desses estados que o elétron vai estar? A energia dele. O estado com N menor tem uma energia menor. Quanto maior o N, maior a energia dele. Respondi sua pergunta, João? Sim, eu acho que sim. Isso, então, tu vai deixar o elétron confinado e ele vai aumentando de energia ali? Não, não é que ele vai aumentando a energia. Por exemplo, eu peguei um elétron e coloquei ele aqui dentro da caixa com uma energia de 3HF. Qual estado que ele está? Nesse verde aqui, ó. Ah, ok. São as possibilidades de energia que ele pode ter, então. Exatamente. São as energias possíveis que ele pode ter quando ele está preso aqui dentro. Ok. As energias possíveis. Então, qual que é a densidade de probabilidade, né? Como que fica? A densidade de probabilidade a gente viu que era o módulo quadrado do psi, né? Então, as funções deixam de ter essa forma aqui, ó, né? Uma parte positiva e uma parte negativa, e agora elas passam a serem todas, a parte toda positiva. Então, a parte negativa é jogada para cima. Então, a densidade de probabilidade é essa. Então, se eu fizer uma medida aqui dentro da caixa, aonde que eu vou encontrar o elétron? Eu posso encontrar o elétron em qualquer lugar, mas a maior probabilidade, se ele tiver no estado fundamental, no estado 1, a maior probabilidade é de eu encontrar ele no meio da caixa. A maior probabilidade. Então, a maior parte das vezes que eu fizer a medida, eu vou achar ele no meio da caixa, mas eu posso achar ele em qualquer lugar. Daqui até aqui. Agora, se ele estiver no estado N igual a 2 de energia, então eu tenho a probabilidade maior de encontrar ele aqui ou aqui. E veja que eu não tenho probabilidade, né? Eu nunca vou achar ele no meio da caixa se ele estiver no estado de N igual a 2. Ele nunca vou achar ele no meio da caixa, a probabilidade é zero de encontrar ele no meio da caixa. Assim como é zero de encontrar ele encostado na parede, o potencial. Ele não vai estar aqui. Se ele estiver no estado N igual a 3, ó, eu vou achar ele aqui, aqui ou aqui. Não vou achar ele nem aqui, nem lá. E assim por diante. Okay? Então, essa densidade de probabilidade me dá a localização mais provável de eu achar o elétron quando eu faço uma medida. Ok? Então, a maior parte do tempo, a maior parte das medidas, eu obtenho esses resultados, né, de densidade, probabilidade maior. É esquisito? É esquisito. Por que eu não posso achar o elétron nesses pontos? Porque ele não vai estar lá nunca quando você medir. Não Essa tem. parte de dentro do sino representa a energia, né? Ou não? Não, né? Essa parte de onde? Não, esquece. O que representa o nível de energia é o N mesmo, né? Ok. Isso. O nível de energia é o N. Ok. A energia vai ser NHF, né? Sim. E aqui eu estou olhando na posição. Onde que eu vou achar ele? Densidade de probabilidade é achar ele. Ok. Né? Por que eu não posso achar ele aqui? Porque ele nunca vai estar aí. Você pode fazer medida, você nunca vai achar ele aí. Entendeu? E é assim que acontece. Então, essas previsões são comprováveis, né? Por
isso que o modelo é aceito, apesar de ser muito esquisito e apesar dos conceitos serem difíceis de entender. E Sim. aí, a gente viu que a densidade de probabilidade, ela tem que ser normalizada, né? A gente tem que ter, se eu olhar no espaço inteiro, de menos infinito até infinito, essa densidade de probabilidade tem que ser 1, tem que ser 100%. Se a partícula existe, eu tenho que achar ela em algum lugar, de menos infinito até infinito. Então, a gente pode calcular isso aqui para essa função, ó. Então, determine o valor de A para a função de onda de um elétron confinado num posto potencial infinito, que se estende de 0 até L. Então, a função de onda é essa daqui, a densidade de probabilidade é essa coisa ao quadrado. Ela é real, né? Porque a gente teria que fazer, é o módulo quadrado da função. Então, você teria que fazer o asterisco, né? Psi, asterisco, psi. Então, na parte imaginária, troca o sinal de i, na parte de asterisco, troca o sinal da parte imaginária, e no outro mantém igual. Mas, como é uma função real, então é só elevar ao quadrado mesmo. Aí você vai fazer, ó, a integral de menos infinito até infinito do psi asterisco psi. A parte temporal é aquela lá exponencial de menos i ômega t, que vai dar 1, que a gente já viu, né? Então, só que fora da caixa, cadê? Aqui. Ó, fora da caixa, a probabilidade de encontrar o elétron é 0, né? A probabilidade de encontrar o elétron é 0 fora da caixa. Porque fora da caixa, o potencial é infinito. Ele não vai conseguir atravessar essa barreira de potencial. Então, eu posso fazer a integral nos limites da caixa, de 0 até L. Então, vou fazer aqui, ó, de 0 até L, porque do lado de fora da caixa eu já sei que a probabilidade é nula. E vou colocar aqui o psi asterisco psi, que é o módulo psi ao quadrado. A ao quadrado, seno quadrado de nπ sobre L, x dx. E isso tem que ser igual a 1, porque eu quero normalizar essa função. Eu quero que a probabilidade máxima de achar o elétron seja 100%. Então, a gente vai fazer aqui, ó, uma mudança de variável. Vou chamar nπ dividido por L de x. E aí, o meu dx vai ser L nπ dy, né? Fazendo aqui. Fazendo diferencial aqui, passando essa coisa para lá invertida, né? Aí, substitui lá, ó. Aí, substitui aqui, ó. Seno ao quadrado de y dy, e aqui era de 0 até L, então vai ficar de 0 até nπ, né? Para poder dar L aqui. Aí, isso aqui é constante, né? Que vai aparecer aqui da mudança de variável, né? Vai sobrar isso aqui. E o A ao quadrado também é uma constante. Vai sair fora da integral. Aí, a integral do seno ao quadrado, a gente tem essa coisa aqui, né? Da tabela de integrais. Essa parte, vocês vão precisar muito usar a tabela de integrais, tá? Porque as funções que vocês vão integrar, elas têm na tabela. Normalmente, elas vêm na tabela de integrais. Elas são tabeladas, né? Ninguém vai precisar ficar descobrindo aqui o valor da integral, não. Fazendo aqueles cálculos lá, não. Você pode usar a tabela de integrais e ver o valor. E ver a função correspondente, né? Aí depois você aplica os limites. Então, a integral do seno ao quadrado dá isso aqui. E aí eu vou aplicar os limites de 0 até nπ, né? Então, aqui vai dar nπ dividido por 2. Aqui vai dar 2nπ dividido por 4, mas aí o seno de 2nπ dá quanto? Seria 2nπ no 1 dá 360, no 2 dá
2π, dá 4π, dá sempre um número par, né, de π, porque dá 2n. E aí acontece que o seno de 2nπ é sempre zero, né, porque vai dar sempre aqui, vai dar a volta inteira, volta para cá, dá uma volta inteira, volta para cá, então vai dar sempre zero. Então dá zero. Aí no zero, dá zero em todo mundo. Então, o único termo que dá diferente de zero é nesse nπ. Então, ficou a ao quadrado L nπ, que estavam fora, né? E o único termo que dá zero é esse aqui, nπ dividido por 2. Todos os outros dão zero. Então, essa coisa que tem que ser igual a 1. Então, eu acho que o A tem que ser a raiz de 2 dividido por L. Então, o A sendo a raiz de 2 dividido por L, a minha função está normalizada. Minha função está normalizada. Então, eu posso calcular essas probabilidades aqui, ó. Posso calcular essas probabilidades aqui, sabendo que esse A é a raiz de 2 sobre L. Aí eu consigo achar esses valores corretamente, né? Para que a soma das probabilidades dê no máximo 100%. Tudo bem? Entenderam como que faz a normalização da função de onda? Ok. Esse processo vai se repetir outras vezes? Esse processo é sempre o mesmo. Se ele, na hora que ele pedir o valor da constante para que a função esteja normalizada. É esse o processo. Faz o psi asterisco psi e faz a integral no espaço todo. Só que aí você tem que analisar o problema. Igual, por exemplo, aqui não precisa ser no espaço todo. Por quê? Porque eu tenho certeza que ele está de 0 até L. Sim. Esse A aí é o quê? É a constante que acompanha a função de onda. Ah, é uma constante sempre, ok. É esse cara aqui, ó. É a constante de normalização que a gente chama. Porque se eu não tiver esse A aqui, eu não vou ter essa densidade de probabilidade correta, né? Dando 100% no espaço todo. Sim, no caso aí, esse espaço aí é naquele duto que a senhora mostrou antes, né? É só no eixo X. Esse espaço aqui é o espaço todo, aqui, ó. De x igual a menos infinito até x igual a mais infinito. Aí eu restringi de 0 até L, porque eu tenho certeza que ele não pode estar fora, porque esse potencial aqui é infinito do lado de fora. Ele não vai conseguir atravessar essa barreira. Então, ele tem que estar dentro do poço. Uhum. Ok. Mas a gente faz a integral normalmente de menos infinito até infinito, porque eu quero saber no espaço inteiro. É essa integral da normalização. Ok? Alguma dúvida? Beleza, vamos seguir. Então, vamos seguir. Então, aí, o que acontece? A energia é meio de mv ao quadrado. E o momento é mv. Então, eu posso escrever a energia em função do momento. Vou escrever desse jeito aqui, ó. Aqui, se eu colocar o p ao quadrado, né, vai ficar m ao quadrado, v ao quadrado. Aí vai sobrar um m que eu vou passar ele pro lado de lá. Então, ficou meio. Então, eu vou escrever o momento linear em termos da energia. Então, vai ficar raiz de 2m vezes a energia. Vou escrever o momento dessa maneira. Só que o momento também a gente já sabe lá pela relação de de Broglie, que é H dividido por lambda, né? Comprimento de onda da partícula. Só que se o elétron está confinado, a gente sabe que esse lambda é 2L dividido por N, né? Ele vai depender desse comprimento da caixa. Então, eu vou combinar essas duas relações e vou escrever o momento como sendo H, N dividido por 2L. Né? Substitui o lambda aqui, né? Aí fica o contrário, N dividido por 2L. E aí, igualando essas duas coisas aqui, né? Eu tenho que raiz de 2ME é igual a H, N dividido por 2L. Então,
eu vou ter, né, elevando essa coisa ao quadrado, isolando o E, eu vou ter que a energia do elétron lá dentro da caixa vai ser dada por níveis discretos de energia. Então, eu tenho H ao quadrado, 8m, L ao quadrado, o primeiro nível de energia, substituindo N igual a 1 aqui. Para o segundo nível de energia, eu vou ter 4H ao quadrado dividido por 8mL ao quadrado. E assim sucessivamente. Então, os níveis de energia são discretos. O primeiro nível de energia, eu tenho esse valor aqui. Eu não posso ter valores de energia, o elétron não pode ter valores de energia. Cadê o negócio? O elétron não pode ter valores de energia. Aqui, por exemplo, entre o primeiro e o segundo, eu não consigo colocar dentro daquela caixa um elétron com uma energia intermediária. Ou ele vai para o estado fundamental, ou ele vai no primeiro estado, ou ele vai no segundo, ou no terceiro, ou no quarto. Ou no quinto, assim por diante, né? Que são infinitos níveis discretos aqui, né? Porque o N é um número inteiro, você pode colocar aqui qualquer valor. Mas eu não consigo aqui, ó. Energias entre um estado e outro não existe. Eu não consigo pôr um elétron lá dentro que esteja com uma energia aqui entre o 5 e o 4, por exemplo. Não tem como. Só vai ser possível com essas energias aqui dadas dessa forma. Essa expressão aqui é para o elétron numa caixa de potencial infinito. Ela pode mudar se você muda o seu sistema. Então, eu tenho, para descrever o elétron dentro da caixa de potencial infinito, eu tenho essa função de onda, que a gente achou lá a raiz de 2L, de 2 sobre L, seno de Nπ dividido por L vezes X. Então, essa é a função de onda dele. E esses são os estados de energia. Então, para o estado fundamental, eu tenho N igual a 1 aqui, eu tenho E1, H ao quadrado, 8mL ao quadrado. Aí substitui aqui os valores, né? E aí eu acho que o valor da energia. E eu vou ter aqui N igual a 1, π dividido por Lx, para a função do estado fundamental, que é o primeiro igual a 1, estado fundamental. Então, cada nível de energia vai ser descrito por uma função de onda e por um valor específico de energia. Né? Eu não posso fugir disso aqui. Se o elétron está lá dentro, ele tem um desses estados correlacionado com a energia dele. Né? Então, está lá o estado fundamental, N igual a 1, a energia é 1, é igual a H ao quadrado, dividido por 2L ao quadrado, e o φ1, que é a função de onda para o estado fundamental, é essa daqui. Ok? Tudo bem? Essa função só, a função, né, do psi aí é só para o primeiro estado, né? Eu substituí aqui nessa função, essa aqui é geral, ó. Tá em função de n, tá vendo? Uhum. Como que eu acho a função do estado fundamental? O estado fundamental é n igual a 1. Aí eu substituí n igual a 1 aqui, n igual a 1 aqui. E aí eu substituo n igual a 1 aqui também, para eu saber que se 1 é a função de onda do primeiro estado, se 2 do segundo. Eu vou botando o número aqui para eu saber qual é esse estado, entendeu? Ok, mas ambas podem estar relacionadas, estão em função do estado de energia, né? Ok. Só para eu relacionar aqui, ó, o E1 é do estado fundamental, o psi1 também. Vou substituindo aqui o N e vou achando posso achar todos os estados possíveis lá dentro da caixa. Ok. E aí, o que acontece? Vamos supor, eu botei o elétron lá dentro no estado fundamental. Aí, na hora que eu fui fazer a medida, ele estava lá no quarto estado excitado. O que aconteceu com ele?
aconteceu com ele que ele absorveu um fóton. E ele tem que absorver um fóton com a energia exata, né, da diferença entre o E1 e o E5. Aí ele consegue pular para cá. Então, como é que acontecem essas mudanças de estado? Se eu der para ele um fóton, né, com essa energia aqui, ó, E2 menos E1, então ele vai absorver essa energia. Ele vai ficar com uma energia maior do que a energia permitida no estado fundamental. Então, ele vai pular para o primeiro estado citado. Então, ele deixa de ter aquela função de onda psi1 e passa a se comportar de acordo com a função de onda psi2, lá dentro do poço, né? Então, o fóton que ele absorve só pode ter uma diferença de energia igual a HF, né? Ele vai receber um fóton aqui com uma diferença de energia igual a HF, e aí ele vai subir daqui para cá. E assim sucessivamente. Se eu olho aqui, ó, a diferença de energia entre o H3 e o H2, eu vou olhar aqui qual é a energia para ele absorver aqui, e aí ele vai pulando. Então, eu posso levar ele do estado fundamental para o quarto estado excitado, fornecendo para ele 4 fótons específicos, com essa diferença de energia aqui, dada entre os níveis de energia. Ok? Mas eu posso também fazer várias outras combinações, né? Inclusive, eu posso dar para ele um único fóton e ele pular direto do estado 1 até o estado 5, desde que a energia desse fóton seja igual ao E5 menos o E1. Então, ele vai pular aqui para qualquer estado, né? Dependendo aqui dessas combinações que você pode fazer com a energia dele. É que esse aqui está errado. Deixa eu consertar aqui. Esse aqui é lá de baixo para cima. Um fóton só. Aqui ele recebeu um fóton só. Foi do estado fundamental até o quarto estado excitado. Peraí que eu vou mostrar. Tudo bem? Alguma dúvida com isso aqui? Com relação a isso, e tem que ser exatamente o mesmo valor? Tem que ser exatamente o mesmo valor. Se for maior, não vai, nem se for menor. Se for maior, ele não absorve. Se for Ok. menor, ele também não absorve. Ele só vai absorver o fóton se ele tiver um desses valores aqui. Então, por exemplo, o meu elétron está aqui, ó, no estado 2, né? No primeiro estado excitado, no E2. Qual fóton que ele pode absorver? Um fóton que tenha essa energia aqui, E3 menos E2. Um fóton que tenha essa energia aqui, ó, E5 menos E2. Um fóton que tenha essa energia aqui, E4 menos E2. E só. E3 menos E2, E4 menos E2, E5 menos E2. Só esses 3 fótons que ele pode absorver, né? Considerando que a gente está pensando só até o estado 5, né? Se você pensar nos outros estados, vai ter outras possibilidades. Sim, entendi. Entendeu? Se não tiver a energia adequada, o fóton não é absorvido, o fóton vai embora, não fica no sistema. E agora, vamos supor, o meu elétron está lá no estado quarto estado excitado. Ele pode voltar para o estado fundamental emitindo um fóton.
Então, ele emite um fóton, e aí aqui no caso ele pode emitir um fóton, um único fóton, com a energia E5 menos E1, né? Ou ele pode ir pulando de um em um e emitir 4 fótons, ou ele pode fazer qualquer outra combinação possível aqui entre esses níveis, né? Aqui ele pode emitir um fóton que tenha a energia E5 menos E2 e depois mais um aqui da energia E2 menos E1, ok? Então, esse ΔE ele vai ser negativo, né? Porque o ΔE é sempre o final menos inicial. Então, se ele está lá no quarto, vai ser o E1 menos o E5, né? Final menos inicial. Então, vai dar negativo. Então, isso significa que o elétron está perdendo essa energia. Então, se ele está perdendo essa energia, a gente diz que ele está emitindo um fóton. Quando o ΔE é positivo, então o elétron está absorvendo, está recebendo aquele fóton, né? E aí a energia é HF, né? Do fóton emitido. Então, os fótons que ele emite estão restritos a esse conjunto aqui, ó, possível de diferença de energia. São só esses fótons aqui que ele pode emitir se ele está preso aqui dentro dessa caixa entre o nível E1 e E5. São só essas as possibilidades. Ok? Tudo bem? Essa situação dentro dessa caixa, né? Isso. Situação dentro dessa caixa, a gente só está pensando no nível 1 até o 5. Porque são infinitos níveis, né? N igual a 1, 2, 1000, N igual a 1 milhão, N igual, enfim. Agora, por que o primeiro estado não é o N igual a 0? Por que começa no N igual a 1? Né? Porque para N igual a 0, a energia seria 0, né? E o módulo quadrado do π, ó, também dá 0, né? Porque o π quadrado é essa função quadrada, e seno ao quadrado de 0, e se o N for igual a 0, dá 0. Então, a probabilidade de encontrar o elétron em qualquer lugar do espaço é 0. Se eu fizer a integral desse π ao quadrado π de menos infinito até infinito, né? Integral de 0 de menos infinito até infinito é 0. Então, não existe elétron, né? Não existe elétron. Para um estado de energia 0, não existe elétron. Então, por isso que os sistemas confinados não existem energia nula. Você não pode ter uma energia nula, tem uma energia mínima para o elétron quando ele está dentro do poço, quando ele está confinado, ele não pode ter energia nula. Ele precisa ter uma quantidade mínima de energia, que é a energia do estado fundamental. Ok? Tudo bem? Tudo bem, professor. Até agora, tudo bem. Até agora não deu nó nenhum na cabeça de vocês, né? Então, não faz sentido. Ainda tá, faz sentido. tá legal. Aí aqui tem um probleminha que eu vou deixar para vocês fazerem, né? A gente pode discutir na próxima aula. Um elétron confinado em um posto potencial unidimensional, que é esse que a gente está vendo, não é só na direção de x, que você pode ter x, y, z, enfim. Então, aqui é unidimensional, só na direção de x. Infinitamente profundo, de largura 100 picômetros. Então, o L dele é 100 picômetros. Aí ele quer saber qual é a menor energia possível do elétron. A menor energia é o N igual a 1, que a gente acabou de ver por que não pode ter N igual a 0, né? Então, a menor energia é N igual a 1, só calcular aqui. Qual é a energia que deve ser fornecida ao elétron para que execute um salto quântico do estado fundamental para o segundo estado excitado?
Agora, só toma cuidado, porque o segundo estado excitado não é o N igual a 2. O segundo estado excitado é o N igual a 3. Porque o estado fundamental é o E1, tá? Então, o E1 é o estado fundamental. O segundo estado excitado é o E3. É sempre um a mais. Ó. E a gente tem um estado fundamental que é o E1. Aí só fazer, né? Faz aqui a continha, quanto que é a energia do estado fundamental, você já achou aqui na letra A. Aí faz a continha para o N igual a 3 e aí faz a diferença, né? A diferença é 3 menos E1, é a energia que deve ser fornecida para o elétron para ele saltar do nível 1 para do nível fundamental, do nível 1 para o nível 3. Aí na letra C, se o elétron executa o salto quântico do item B após absorver luz, qual é o comprimento de onda da luz? Aí você já sabe a energia dele, né? Você já calculou. Aí a energia tem que ser igual a HF, aí você acha a frequência, acha o comprimento de onda da luz, do fóton. Depois que o elétron salta para o segundo estado excitado, que comprimento de onda pode emitir ao voltar para o estado fundamental? Aí aqui você tem que ver todas as possibilidades, né? Que a gente viu lá. Aqui você tem que ver todas as possibilidades. Então, se ele está no terceiro estado excitado, ele pode emitir esse fóton aqui, ó, com a energia E3 menos E1, mas ele também pode vir e dar 2 pulinhos, do E3 menos E2 e depois E2 menos E3. Então, ele pode emitir 2 fótons ou ele pode emitir só um fóton. Então, tem que calcular todas as possibilidades. Ok? É só isso, não é nada demais. Eu acredito que vocês conseguem fazer só para vocês começarem a pegar traquejo com essas coisinhas. Beleza. Tudo bem? Tudo. Então tá. Agora vamos pensar no elétron, numa caixa de potencial, só que agora esse potencial ele não é infinito, né? Então é a mesma coisa lá que eu tinha antes, esse coisa que está errado, o elétron não está aqui, o elétron está aqui, ó, no meio. Só que agora, em vez do potencial ir para o infinito aqui, ó, ele é uma barreira, ó, tá vendo? Ele tem um valor V, infinito. Aí acontece que as funções de onda são praticamente iguais às que a gente tinha no poço infinito. Só que acontece que você vai ter uma densidade e probabilidade não nula de encontrar o elétron dentro da barreira. Aqui, ó, se você fizer uma medida aqui, você vai, de vez em quando, você vai achar o elétron aqui dentro. Ok? Então, eu tenho uma probabilidade do elétron tunelar, né, para dentro dessa barreira. Mas essa densidade de probabilidade ela vai cair, né, decair exponencialmente com o tempo. Aí, peraí. Essa aqui é a função de onda, né? Eita. Essa aqui é a função de onda, o π1, o π2, o π3. Aí, para a gente calcular a densidade e probabilidade, a gente vai fazer o π asterisco π. Então, essa coisa aqui vai ficar ao quadrado, né? Porque essa função, ela é real. Então, vai ficar assim, ó, né? A densidade e probabilidade ao quadrado vai ficar assim. Então, dentro da barreira, eu tenho uma densidade de probabilidade não nula de encontrar o elétron. Mas ela decai exponencialmente com o tempo. Esse pedacinho aqui da função vai ser uma exponencial, aqui e aqui, dos dois lados da barreira. Então, se eu fizer uma medida dentro do poço, ó, o estado 1 continua tendo a maior probabilidade de encontrar elétron no meio do poço.
O estado 2 continua tendo densidade de probabilidade 0 de encontrar o elétron dentro do poço. E vai continuar do mesmo modo que antes, só que aqui, ó, eu não tenho mais uma densidade de probabilidade nula de encontrar ele na parede e nem dentro do poço, dentro da barreira do poço. Eu consigo achar ele aqui nas proximidades da barreira. À medida que você vai se afastando dessa barreira, a densidade vai diminuindo, né? Vai se tornando nula. Né? Num ponto bem distante da barreira, a densidade de probabilidade é nula de encontrar o elétron. Ele consegue tunelar, mas ele não consegue ir muito longe dentro da barreira de potencial. Ok? Tudo bem? Tudo bem. Aí voltou lá no coisa de novo, peraí. E aí que esses estados, eles estão relacionados, né, de novo, com estados discretos de energia. Então, eu tenho o estado fundamental, a energia mais baixa, o primeiro estado excitado, N igual a 2, segundo, terceiro, assim por diante. Então, eu vou ter estados discretos de energia. Mas e depois? E fora do poço? O que acontece se o elétron tiver uma energia maior do que essa energia V desse potencial? Aí acontece que, nesse caso, ele não está mais confinado, ele consegue entrar e sair do poço se ele tiver uma energia maior do que V. Então, esse estado essas energias passam a ter valores contínuos. Se ele não está preso dentro do poço, se ele pode entrar e sair na hora que ele quer, porque ele tem uma energia maior do que V, então ele pode ter qualquer valor de energia. Se a energia dele for maior do que V, ele pode ter qualquer valor de energia, porque ele não está confinado. Ele pode sair do poço a hora que ele quiser. Se ele tiver uma energia menor do que V, então ele tem estados discretos de energia. Ele não pode ter qualquer valor, porque ele está preso aqui dentro. Ele consegue tunelar, mas ele não consegue ir muito longe. E tem que voltar para dentro do poço. Tudo bem? Tudo bem, faz sentido. Faz sentido, né? E aí, ó, a densidade de probabilidade dele fora do poço vai ser uma coisa assim, ó. Que é uma onda aqui, é como se fosse, não, é a densidade de probabilidade de uma partícula livre. Isso aqui oscila no tempo. Posso achar ela em qualquer lugar, né? Quando eu fizer a média aqui, ó, vai dar uma probabilidade não nula de encontrar ela em qualquer lugar. Mas a amplitude dessa densidade, ela diminui fora do poço, porque eu tenho que fazer a diferença, né, da energia com a diferença de potencial. Então, essa amplitude vai diminuir um pouquinho quando ele está fora do poço, e maior um pouquinho quando ele está dentro do poço, mas eu consigo achar ele em qualquer lugar. Ele pode ter qualquer nível de energia, porque ele não está confinado. Okay? Mas a cara da densidade de probabilidade vai ser mais ou menos essa daqui. Aí aqui tem mais um probleminha para vocês tentarem fazer. A fórmula é a mesma? A função de onda é a mesma, só que do lado de dentro. Do lado de fora, decai exponencialmente com o tempo. Ok. Eu não coloquei aqui, né, a função de onda dele. Vou ver se vai precisar. Peraí. Um elétron é confinado no estado fundamental de um poço finito, com V igual a 450 eletronvolts. Ele está te dando o valor, ó, o valor 450 eletronvolts de energia é o valor do potencial, né? Então, aqui é o topo do poço, energia mais alta. Qual é o comprimento de onda da luz capaz de liberar o elétron do poço de potencial por absorção de um único fóton? Ele está dizendo aqui já no estado fundamental. Ó. Ele colocou o elétron aqui no estado fundamental. 27 eletronvolts. Aí ele está perguntando qual é o maior comprimento de onda da luz capaz de libertar o elétron num único salto. Então, ele não vai sair pulando de um por um.
Ele vai dar um pulo só e ser libertado do pulso. Então, o maior comprimento de onda é capaz de fazer isso. E depois, o elétron que se encontra inicialmente no estado fundamental pode absorver a luz com um comprimento de onda de 2 nanômetros? Se for possível, qual é a energia do elétron após sua absorção? Aí você tem que verificar, né? Qual que é a energia que corresponde a esse fóton para esse comprimento de onda. E aí verificar se existe alguma transição possível dentro do pulso para que ele absorva essa energia, né? E aí você vai ver Nesse se... caso aí, professora, Oi? nesse caso de potencial finito, então ele pode absorver, no caso de energias mais baixas que o potencial de barreira, né, dentro dessas opções de energia é 1, é 2, é 3, ou maior, né? Qualquer energia que seja maior do que esse potencial finito, ele pode absorver. Entendeu? Qualquer energia maior do que 450, ele pode absorver e ficar livre. Isso, É isso, né? isso, pode. Ok. Se for maior, se o fóton tiver uma energia que na hora que ele absorver, ele vai ter uma energia maior do que 450, aí ele pode absorver qualquer valor. Não tem restrição. Mas se no final ele vai ter uma energia menor do que 450, aí só tem valores discretos. Ok. Tudo certo. Então, tá. Então, depois você faz esse programinha, também não é difícil, é só ver aqui as transições e tudo, acho que é tranquilo, acho que não tem Qualquer coisa a dificuldade, não. gente conversa. Oi? Qualquer coisa a gente conversa. Isso, a próxima aula vai ser... Hoje é quarta, né? Vai ser na segunda. Aí na outra quarta é feriado, né? Não vai ter aula. Mas aí na segunda a gente pode tirar dúvidas antes do questionário, né? Beleza. Então tá, de poço de potencial é isso, né? Mas eu queria falar para vocês Já? é porque agora você tem que fazer os exercícios, né? Você tem que Aham. porque assim, o conteúdo é pequeno, né? Se você for pensar, não é muita coisa, só que vai dar um trabalho até você conseguir entender e, Sim. né? Aí a prática, né? Tem que fazer a parte prática. E aí, eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Isso aqui são nanocristais. Que está vendo que são verdes, amarelos e vermelhos, cada um de uma cor. Então, quando você ilumina eles, ele absorve energia e aí ele emite, né? Cada um emite numa determinada cor. Você ilumina com luz branca ou com laser e ele emite numa cor específica. Esses cristais, eles foram fabricados por uma bactéria. Você alimenta ela com metal, que eu esqueci agora qual que é o metal. Alimenta elas com metal e ela produz esse nanocristal. E Que aí, luxo de bactéria. oi? Que luxo essa bactéria, hein? Produz cristal. Produz cristal. E acontece que, dependendo do tamanho do cristal, ó, se ele tiver 2 nanômetros, 2,5, 3,5, e dependendo do tamanho dele, ele vai emitir o fóton numa determinada cor. Então, o que as pessoas fizeram? Utilizaram esses nanocristais para fazer a TV de pontos quânticos. Esse cristal funciona como um ponto quântico. E aí ele vai emitir numa frequência muito específica da luz. Então, o azul é muito azul, né? O verde é muito verde. E aqui tem a diferença, ó, de uma televisão feita com esses quanto dots e de uma televisão convencional.
Cara, então a gente vai ter uma compreensão de onda extremamente específica. É, Que louco. extremamente específico. E aí você consegue fazer combinações entre... Porque como é que funciona lá a TV, né? Você tem um quadradinho e aí você tem vermelho, amarelo e azul, né? Sim. Aí você ilumina ele e aí vai fazendo as combinações e você vai tendo as cores, né? As cores, misturando esses quadradinhos. E aí agora você pode colocar não só as cores básicas, mas você pode colocar outras cores. E além disso, você vai iluminar esse quadradinho com laser ou com a luz, enfim, não sei qual que é o tipo de luz que eles usam, mas acho que é um laser. E aí ele vai emitir numa frequência muito específica. Então a qualidade da cor vai ser muito melhor. E essa TV, ela ainda economiza energia, porque você não precisa iluminar o quadradinho todo para você ter as misturas das cores, né? Porque você pode ter um cristal, né, um quantum dot, emitindo na cor específica que você quer. Você não precisa iluminar todos os cristais para ter a mistura de cores, né? E aí ela economiza energia também, além de tudo. Nossa, que incrível. É muito legal. Aí um quantum dot é uma coisa assim, ó. Um quantum dot é um ponto quântico, um átomo artificial, né? Que eles chamam. Para você fazer um desse, você tem que crescer uma camada de metal, uma camada fina de isolante, aí uma camada de semicondutor, uma camada grossa de isolante, uma camada de metal. E aí você aplica uma diferença de potencial aqui dentro. Aí por que isso é um átomo artificial? Porque você consegue controlar, através dessa diferença de potencial, você consegue controlar quantos elétrons você quer que esteja aqui dentro. Opa! Nessa parte roxa. Então você consegue colocar um por um quantos elétrons você quer lá dentro. Aqui é uma imagem, né, imagem real com cores falsas, eu acho. Dos elétrons. Eles estão aqui dentro, nessa parte mais roxa aqui, ó, é onde eles estão. Eles estão aqui e estão entrando para lá. E você controla aqui quantos você quer que entre lá dentro. Nossa. Então, isso é um átomo artificial, que é um ponto quântico. E é uma coisa bem complicada de você construir, de você montar, né? E nesse caso aqui, ó, a bactéria faz para ti sem precisar Esse esquema todo. Esse esquema todo. É um cristalzinho e já tem esse comportamento de ponto quântico. E agora, eles nem precisam mais dessa bactéria para fazer isso. Só com a enzima, reproduzindo a enzima que a bactéria produz para fazer esse cristal, eles já conseguem fazer o cristal sem precisar da bactéria, porque essa bactéria é muito infecciosa, né? Ela é perigosa, assim, para a saúde humana. Problema. Já dá para fazer sem precisar dela, só da enzima que ela produz. Bom, então é isso. Ah, sim, tem o curral quântico, né? Em 2D, que seria aquele posto de potencial que você viu lá, só que agora ele tem a parte em X e a parte em Y, né? Então, que é um quadradinho. A gente viu que a energia, né, em X seria essa aqui, até aqui embaixo, ó. H ao quadrado, 8m, L ao quadrado. M é a massa, né, do elétron. N ao quadrado, né, do unidimensional. Aí, quando eu tenho duas dimensões, vai ser a mesma coisa, só que o NX dividido por LX e o NY dividido por LY, né? Vai ser em duas dimensões, a soma das duas dimensões. E aí acontece que vai ter estados degenerados. O que são estados degenerados? São estados diferentes,
mas que tem a mesma energia, né? Por exemplo, se você colocar aqui N igual a 2, Nx igual a 2 e Ny igual a 1, eu vou ter o mesmo valor de energia, considerando que Lx é igual a Ly, não é só para facilitar a nossa vida aqui. Ok. Lx igual a Ly, é um curral quadrado. Aí, se eu colocar Nx igual a 1, Ny igual a 2, eu vou ter o mesmo valor de energia se eu colocar Nx igual a 2 e Ny igual a 1. Concorda comigo? Sim. O valor de energia vai ser o mesmo. Então, aqui, ó, o E12 vai ser igual ao E21. Mas os estados vão ser diferentes. A função de onda que representa cada um desses estados é diferente. Não vai ser igual. São estados diferentes. Que possuem o mesmo valor de energia. Aí a gente... Os pontos de energia vão ser nessas duas dimensões, então, né? Em X e Y. É um nível de energia só, vamos supor. Eu tenho um nível de energia que é 45 eletronvolts. Só que eu tenho dois estados diferentes, descritos por funções diferentes, que têm essa mesma energia de 45 eletronvolts. Então, dois estados diferentes que correspondem ao mesmo nível de energia. Aí a gente diz que esses dois estados, eles são degenerados. Os dois representam a mesma quantidade de energia. Posso ter dois estados. Então, se o elétron está com energia de 45 eletronvolts, ele pode estar ou no estado 1,2 ou no estado 2,1, ou ainda numa mistura de estados 1 e 2. Mas isso deixa para lá, mais para frente. Não, eu entendi. Mas tudo bem. Aí você não sabe em qual estado que ele está, porque eles têm a mesma energia. Você mede a energia, aí tá bom. Ele pode estar tanto no estado 1,2 quanto no estado 2,1. A princípio não dá para saber. Aí você tem que fazer um outro experimento que possibilite a diferenciação desses estados, né? Enfim. Tudo bem? Tudo bem, legal. E aí você pode ter também o curral em 3 dimensões, né? Lx, Ly e Lz. E aí o potencial vai ser a mesma coisa, né? Vou somar aqui o Nz ao quadrado dividido por Lz. E também vai ter estados degenerados, né? Nessa situação aí também tem estados degenerados. Aí aqui tem um probleminha, né? Para o curral quântico em 2 dimensões. Não vai precisar da função de onda, só da energia, porque esses estados são funções bem complicadas, né? Não são funções simples. Nada legal. Não são assim. Então, um elétron confinado em um curral quadrado, 2D, com potencial infinito, né? Todos os lados aqui tem um potencial infinito, e o Lx é igual a Ly, né? Igual eu estava te falando. Lx igual a Ly. Aí determina as energias dos primeiros 5 níveis eletrônicos e construa um diagrama de níveis de energia. Aí você tem que ver. Aí você vai começar, né? N igual a 1, N igual a 1. N igual a 1, N igual a 2. Aí você pode ter também N igual a 2, N igual a 1. E assim você vai subindo até você achar os 5 de menor energia, né? Então tem que ir mudando um por um. Porque senão você vai ficar 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Aí tem estados de energia mais baixo, né? Então você tem que ir mudando um por um. Aí depois 1, 2, depois 2, 1. 2, 1, isso. Entendi. Depois 2, 3, aí 3, 2, aí 3, 1. Aí, qual é a energia do fóton emitido em uma transição entre o nível NX3 e NY2 e o nível NX2 e NY1? Ok? Aí você tem que... Substituição, né? Só substituir, calcular a energia, fazer a diferença aí. Não é nada complicado, é porque assusta, né? Só dizer, um curral quadrado.
Mas não é nada complicado, não. Essa parte, ela não é assim, matematicamente, vamos dizer, matematicamente difícil, não é matematicamente difícil. A dificuldade é conceitual. Sim. Entender o problema, você entender o que está acontecendo, você interpretar e saber o que você tem que fazer. Né? Dizem que a mecânica quântica ela é difícil de entender e difícil de calcular. O eletromagnetismo é fácil de entender e difícil de calcular. Sim. E a termodinâmica é fácil de entender e difícil de calcular. É verdade. É difícil de entender e fácil de calcular a termodinâmica. Difícil de entender e fácil de calcular. Mas, enfim, não é uma coisa que a gente está acostumado, né, no nosso dia a dia, mas é muito importante, porque todo o avanço, né, tecnológico vem disso aí, vem dessas descobertas. Sim, sim. Estava dando uma lida sobre isso também. Qual que é o seu curso, João? Eu faço elétrica, professor. A elétrica, né? Ah, pois elétrica. é. Então, isso aí tudo a ver contigo. Tudo a ver comigo. Muito legal, professor. Pode falar. Aquelas células, por exemplo, né? De células de... Ai, gente, fugiu o nome. De energia solar, né? Para captar energia solar, transformar. Sim. Ela é feita de quê? Não faço ideia, professor. Faz ideia? Ela é feita através do efeito fotoelétrico. Ah, sim. Né? Sim. Então, É o mesmo assim... princípio, né? Exatamente. Gera corrente através do salto de elétrons ali que você recebe. Dos fótons, né? Recebe os fótons, emite os elétrons. Então, assim, tudo a ver contigo, isso aí. Sim, não, legal. Eu tô curtindo o assunto. Eu adoro, eu acho muito bacana. Bom, então é isso, João. Aí você tem alguma. Você queria perguntar uma coisa, né? Que você falou? O que você queria falar? Foi? Não. Tudo certo. Tudo certo? Tudo certo. Então tá, tudo certo. Vou fazer exercício e depois a gente conversa. Próxima aula. Depois a gente conversa. Segunda vai ser só para dúvida? Sim, segunda vai ser só para dúvida. Né? Hoje também a gente podia tirar dúvida para o questionário de sexta, né? Que é fótons e ondas de matéria, né? Que vocês decidiram colocar tudo junto, né? Foi. Tem alguma dúvida de fótons e ondas de matéria? Não, as dúvidas eu tirei na aula passada, né? Tirou na aula passada, né? Foi. Mas se tiver alguma coisa, manda um e-mail para a senhora. Manda um e-mail, tá bom. Porque aí vai ter esse questionário de fótons e ondas de matéria no próximo semana. Aí na semana que vem vai ter esse, né? Sim. De função de onda. Aí depois o último é de modelos atômicos e átomos de hidrogênio. Tá ótimo. Aí o último assunto já não, né? É o último assunto. Modelos atômicos e átomos de hidrogênio é o último assunto. Ok. Então tá bom, professor. Bom dia. Agradecido por tudo aí. Por nada.